Amém? Então, para destravar, eu quero que você diga assim: o meu coração, diga, o meu coração vai queimar como nunca queimou. Aleluia. Eu já quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Você vai para o versículo 8. Amém? Amém. Quem não achou, tá aí no telão. Diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Diga, cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você já se perguntou por que eles são cheios de olhos? Para que serve um olho? Para enxergar, para ver. Para ver o quê? O que esses seres viventes, por que esses seres viventes precisavam de tantos olhos? Imagina você quando pega o seu celular e você começa a olhar aqueles vídeos rápidos, os Reels, e você começa a passar aquele monte de vídeo. Quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas e você olhando um monte de vídeo, até que você se entedia e para. Cansa os dedos e para de assistir. Não é verdade? Gente, olha só. A gente passa horas passando um monte de vídeo. Um monte de vídeo diferente, de vários assuntos. Mas chega uma hora que a gente cansa. O que esses seres viventes, eles estavam enxergando? Que aqui diz que neles não tem descanso. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Eles param de proclamar: Santo, Santo, Santo. E por que eles são cheios de olhos? E aqui diz que eles são cheios de olhos, tanto por dentro quanto por fora. Por que eles não se entediam? Por que eles não cansam? Já parou para pensar o que esses seres viventes estão enxergando? O que é que eles estão vendo? O homem de Deus falou que 2 olhos para eles não são suficientes para absorver a quantidade de revelação, a quantidade de poder, a quantidade de beleza que Deus libera. O que os seus olhos já enxergaram no Senhor?
O que você já conseguiu desfrutar na presença de Deus? Diz que nós vivemos numa geração, uma das gerações, se não a mais ansiosa de todos os tempos. Sabe, ansiedade, quando você está preocupado com o seu futuro, quando você está preocupado com aquilo que você não consegue mensurar, que você não consegue tocar e nem prever, muitas das vezes. Nós estamos vivendo em função do futuro. Ou muitas das vezes nós estamos deprimidos, depressivos, por conta de tanto passado que nós temos mergulhado na nossa vida. Sabe o que nós perdemos quando nós estamos no passado ou quando nós estamos no futuro? O que nós perdemos? O que nós perdemos? Diga o presente. Diga o presente. Imagina o presente dos sonhos. Imagina aí na sua cabeça, qual seria o presente dos sonhos para você? Mentaliza aí. O que seria o presente dos sonhos para você? Imagina que alguém chega para você agora e coloca embrulhado na sua frente o presente dos seus sonhos. Só que passa um dia, você estava muito ocupado, você estava muito preocupado, você estava muito ansioso com muitas coisas. Você disse assim: vou resolver isso aqui e depois eu vou abrir esse presente. Passa 2 dias, passam-se 3 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitos anos. E o presente continua lá. O Senhor já nos entregou o maior presente que alguém poderia ter. Sabe, dizem que alguns acham que o Evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado para aqueles que não conhecem ao Senhor e para aqueles que são novos convertidos. Mas às vezes a gente esquece que se eu estou 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, ainda assim eu preciso deixar o Evangelho tocar o meu coração. E não tem como deixar de mencionar, meus irmãos, que um dia o Filho de Deus, ele foi entregue e ele morreu por nós. E sabe como, lembrando de como eram os rituais religiosos e de como se estruturava a adoração, lembrando lá daquele antigo templo, em que existia um véu que simbolizava a separação entre o homem e Deus. Quando Jesus entregou a sua vida, ele rasgou aquele véu que simbolizava essa separação entre nós e Deus. E nós temos hoje livre acesso para desfrutar dele.
E o que que nós fazemos com a nossa vida? Nós estamos vivendo ou lá no futuro, ou lá no passado. E nós deixamos de desfrutar o presente. O presente da presença de Deus. Por que que nós fomos criados, irmãos? Por que que nós fomos criados? Por que que o Senhor nos criou? Alguém se arrisca a dizer? Por que que nós fomos criados? Por que nós fomos criados? Por quê? Se relacionar com Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Se você entender isso agora, de verdade, a gente pode finalizar por aqui. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Você já conversou com alguém e você está empolgado contando uma história para ela e ela está lá no mundo da lua? É isso que nós fazemos com Deus. Sabe o que é Deus querendo se relacionar com você? E o seu coração ainda está lá nas outras coisas. O que é a eternidade? Deixa eu falar para vocês. A eternidade é conhecer Jesus. A eternidade é conhecer Jesus. E eu sinto lhe dizer, se o nosso coração não deseja por começar a buscá-lo, ainda aqui nessa terra, desconfie se você vai conhecê-lo na eternidade. O quanto do seu coração Jesus tem? Eu vou falar para vocês um negócio que é interessante para mim. Eu sou professor de formação, pós-graduado, e pensa no negócio que eu gosto é de ensinar. Pensa no negócio que eu gosto é de dar aula. E toda vez que eu vou pregar, eu penso, cara, eu vou fazer um negócio bem estruturadinho. Eu vou fazer um negócio bem, um passo a passo, bem legal, bem interessante. Vou passar uma lição para casa. Mas todas as vezes Deus surpreende o meu coração. É como se Ele falasse para mim, ei, eu não te criei para você ir lá e ensinar. Eu quero que você ative a igreja. Eu quero que você expresse o meu coração para a igreja. Eu quero que você viva uma experiência junto com a igreja. Eu quero que você conduza a igreja. E sabe, eu sinto que nessa noite o Senhor quer nos conduzir em adoração. E talvez viver algo que você nunca viveu na sua vida com o Senhor. E talvez você diga para mim, eu tô frio, eu tô capengando, eu tô cheio de pecado, eu não sei como foi que eu cheguei aqui. O Senhor só precisa de um coração disponível e um coração que quer experimentar. Sabe, uma das coisas que Deus foi lembrando para mim é a história de Jonas, que é bem conhecida. O profeta que foi engolido pelo grande peixe.
Você já parou para se perguntar por que Jonas não queria pregar, não queria levar a mensagem de Deus lá para Nínive? Nínive era uma cidade terrível, que fazia muitas coisas que o Senhor detestava. Mas era um negócio tão... Era tanto pecado, era tanta imundície, que Deus falou para ele: vai para lá e manda o que eu estou te falando aqui, dizer que eu vou destruir a cidade. E ele se recusou. Por que ele se recusou? Você sabe por quê? Por que ele se recusou? Porque ele tinha convicção que se ele fosse lá denunciar o pecado daquele povo, que se ele dissesse que Deus ia destruir, o povo ia se arrepender. E se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. E a justiça dele, a justiça própria de Jonas, ele não achava que aquela cidade merecia ser perdoada. E aí lá no finalzinho do livro, Jonas, depois de ter sido engolido, se arrependeu, foi lá, pregou. O que aconteceu? O povo se arrependeu. E o que aconteceu? Deus perdoou. E Jonas ficou intrigado com Deus. E ele saiu da cidade zangado, ficou lá na beira. E o solzão esturricando. E Deus fez crescer uma árvore. E ele ficou lá na sombrinha, achando bom aquela árvore que Deus fez crescer na hora para ele. E aí no outro dia, Deus foi lá e fez secar. E aí Jonas ficou zangado. Rapaz, como é que o Senhor destrói a árvore desse jeito? E termina-se o livro, Deus fazendo uma pergunta para Jonas, fazendo ele meditar um pouquinho. E é o que a gente precisa meditar hoje. Ele falou assim: você tem misericórdia de uma árvore que você nem fez crescer, que ontem nem existia, que eu criei e hoje eu destruí. Você tem misericórdia de uma árvore. Como é que eu não vou ter misericórdia daquele povo? Eu pedi, eu estou todo esbagaçado, estou todo cheio de pecado. Abre teu coração para Deus. Pode ser todo esbagaçado do jeito que você está, igual aquele povo. Se você se arrepender, se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai te perdoar. Sabe, existem muitas coisas que nós deixamos de desfrutar. Escuta essa palavra: desfrutar. Você sabe o que é desfrutar? Você sabe o que é se deleitar? O que é que tem o seu coração hoje? Do que o seu coração está cheio? Quais são as preocupações do teu coração? Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de desfrutar o presente. E nós deixamos de desfrutar a presença. Nós deixamos de desfrutar Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem
tem sido o seu relacionamento com Jesus? Tem sido a temperatura do seu coração? Sabe por que nós não ficamos mais tempo dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus, santo, 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 santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O nosso coração tem sede de Deus. O nosso coração tem sede de Deus. Só que a gente canaliza isso para muitas outras coisas. Só que a gente deixa para se satisfazer com outras coisas. Pode parecer clichê a gente chegar aqui e falar para você: olha, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler sua Bíblia. Isso é muito beabá, eu pedi. Isso é muito... Mas sabe como é massa quando a gente está aqui lendo a Bíblia e você fala assim: cara, eu já li isso 1000 vezes. Mas o Senhor revelou algo novo. Ou quando você estava assim preocupado, porque a gente não está isento de passar por preocupações, né? Mas você tem o seu momento e você se ajoelha e você começa a orar e você começa a buscar a presença dEle. E aquilo que para você parecia um bicho, já não tem nenhum valor. E o Senhor começa a queimar o seu coração. Tem uma música da Misty Edwards, que ela faz uma pequena citação do livro de Cantares. Que diz que ela quer ter olhos de pombo, como olhos de pombo. E sabe por quê? Ele faz essa citação. Sabe, o pombo, ele é um pouco diferente das muitas outras aves, onde elas são presas e elas têm os olhos aqui na lateral, para ela ter essa visão periférica maior, para quando os predadores chegarem, eles conseguirem fugir. O pombo, ele tem aquele olho mais fixo. Sabe o que isso quer dizer? Eu quero ter olhos de pombo, olhos fixos no Senhor, onde todas as outras coisas perdem a importância. Quando eu estou vendo aquele que é digno, quando eu estou contemplando a face dele, quando eu estou desfrutando da presença dele. Você tem desfrutado do Senhor? Você tem desfrutado da presença do Senhor? Eita, Jesus. Eu quero, Senhor, nessa noite experimentar mais de Ti.
Eu quero, Senhor, nessa noite, que eu e meus irmãos possamos conhecer mais da Tua profundidade. Paulo falou: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tá, depois disso você pode dizer: não, eu prefiro ficar no Instagram. Prefiro ficar preocupado com minhas coisas. Eu prefiro cuidar da minha vida, eu prefiro ir para o meu trabalho e ganhar muito dinheiro. Eu prefiro me distrair com outras coisas. Tá bom. Mas eu quero experimentar a profundidade das riquezas, do conhecimento, do poder de Deus, da presença de Deus. Eu quero experimentar mais de Deus. Eu quero que meu coração queime mais por Jesus. Você consegue enxergar Deus como Pai? Você consegue enxergar Deus como seu Pai? Sabe quando você está com medo, quando você está inseguro, você corre para o braço do seu Pai, porque sabe que lá você vai ter segurança, porque sabe que Ele sabe que você vai ser protegido por Ele. Sabe o que é você ter um problema e você falar assim: cara, é difícil de resolver isso, e você lembrar: eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que não me abandona, eu tenho um Pai que está atento ao meu coração. Sabe, tem pessoas que tiveram experiências ruins aqui na terra com seu pai. E talvez você gerou no seu coração alguma mágoa, alguma trava, algum bloqueio. E sabe, nós temos um filtro. E geralmente nós imputamos a Deus a mesma confiança que nós damos ao nosso Pai terreno. Só que existe um problema: o nosso Pai terreno vai falhar com a gente, o nosso Pai terreno vai abandonar a gente, o nosso Pai terreno vai frustrar a gente. E infelizmente nós levamos o mesmo sentimento com Deus. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver Deus como Pai, por causa dessas experiências com o Pai terreno. Só que você precisa esquecer agora, perdoar agora o seu Pai terreno. Você precisa começar a ter experiências com o seu Pai celestial. Você precisa agora desfrutar do seu Pai. Você precisa desfrutar agora do colo do seu Pai. Você precisa desfrutar do descanso e do consolo do Papai do céu. Feche seus olhos. Você precisa desfrutar do Papai do céu. Você precisa desfrutar do Papai do céu. Você precisa descansar no Papai do céu.
Diga, meu papai. Diga, meu papai. Fale mais uma vez, meu papai. Meu papai. Meu papai. Meu papai. Ele é meu papai. Ele é meu papai. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu não quero que você tenha pressa. E eu não quero que você espere por mim agora. Você está diante do seu pai. E o seu pai quer te ouvir agora. Hoje o papai quer te colocar no colo. E ele quer te dar descanso. Ele quer te dar perdão hoje. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. E eu tenho certeza que o seu coração grita. Eu tenho certeza, como uma terra seca. Como uma terra seca, esperando a água para sugar tudo, é o seu coração. É assim o seu coração. Lembra daquela canção? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, preciso de ti. Comece a expressar o seu coração para o Senhor agora. Feche seus olhos. Comece a orar. Esse é o seu momento. Fala para Ele: Senhor, abre meus olhos espirituais, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Eu quero estar mais perto. Fala para Ele: Senhor, eu quero estar mais perto. Eu quero estar mais perto. Comece a aquecer essa lenha aí. Comece a colocar fogo aí nessa lenha. Vamos acender essa chama. Olha para mim. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos clamar mais um pouquinho. Quantos querem mais de Deus aqui? Quantos querem desfrutar mais de Deus aqui?
Queria te convidar a ficar em pé no seu lugar.